Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre o número de beneficiários do INSS que está crescendo no Brasil. O que é que isso representa, tanto para a economia quanto para as contas públicas. Também vamos falar sobre os direitos do consumidor que faz compras pela internet. O número de beneficiários do INSS está aumentando no Brasil. Em junho deste ano, por exemplo, foram concedidos cerca de 420 mil benefícios no valor de mais de 473 milhões de reais, um aumento de 3,25% no número de benefícios, de 3,59% no valor pago se compararmos isso com o mês anterior, junho. Mas o que é que isso significa para as contas públicas? Sobre esse assunto a gente conversa com o economista Cícero Péricles. Cícero, bem-vindo ao nosso programa. Bom, o que é que causa esse crescimento? É um sinal de que a população está envelhecendo? Também. Na verdade é o seguinte, a Previdência Social é sempre o término de uma longa viagem que se chama trabalho, não é? E quando se consegue legalizar o mundo do trabalho mais fortemente, como é o caso dos micro e empreendedores individuais, ou mesmo das empresas que estão no Simples, aumenta-se a base de representação, ou seja, dos contribuintes, e evidentemente que também aumenta o número de pensionistas e aposentados, ou seja, os aposentados, aqueles que recebem da Previdência Social a partir de uma contribuição de uma longa contribuição de 30 a 35 anos, ou proporcionalmente, e recebe todos os meses a sua aposentadoria. Ou os pensionistas, que são aqueles que recebem a partir do falecimento do o beneficiário originário. Portanto, o número é muito grande, são 33 milhões de brasileiros este mês recebendo da Previdência Social. Muito grande. Em Alagoas, um número também extraordinário. Se ultrapassa a meta, um número mágico de 500 mil de alagoanos beneficiários, aposentados e pensionistas do Sistema Nacional da Previdência, do Instituto Nacional de Seguridade Social. É um crescimento positivo, a gente pode dizer isso? Sim, para as regiões mais pobres, porque a Previdência Social ela tem um aspecto importantíssimo para uma economia como a nossa, que ela é muito desigual regionalmente, muito desigual também socialmente e muito desigual também entre cidade e campo. Portanto, é um instrumento poderoso. Por quê? Porque ele recebe, grosso modo, recursos do Sul e Sudeste, onde estão 70% da economia brasileira. Forma esta conta, vai para Brasília toda essa conta, e no processo de redistribuição paga-se muito mais às áreas pobres, ou seja, transfere dinheiro da parte rica para a parte pobre. Segundo ponto, capta mais dinheiro na parte rica, ou seja, os segmentos que mais contribuem são os segmentos mais também melhor remunerados. Transfere deste setor para aqueles que não pagaram tão alto, né? E terceiro ponto, transfere das cidades, onde hoje também habitam 80% da população brasileira, para as áreas rurais. Alagoas é beneficiária porque é pobre, porque está no Nordeste, porque a sua população que não contribuiu, mas tem direito a 190 mil alagoanos do 500 mil não contribuíram para essa previdência e recebe todos os meses pelo menos um salário mínimo, que é uma quantia razoável para quem mora no campo alagoano. De fato, e inclusive isso serve para movimentar a economia, né? No caso das cidades, daqui da própria capital também, isso dá aquela injeção de dinheiro ali para a economia e dá uma movimentada boa, né? Muito importante. Para o comércio da periferia, para a indústria de bens populares, para o comércio em geral, para o setor de serviços, o pagamento da Previdência representa uma data muito importante em quase todas as localidades, para todas as feiras populares, para os mercadinhos, ou seja, para o setor de serviços e o setor de comércio, o pagamento da Previdência é muito significativo. Por quê? Primeiro porque o número é muito grande. Há 502 mil alagoanos recebendo todos os meses, no começo do mês esse recurso, significam 416 milhões de reais que vão diretamente para o consumo. Por quê? Porque quem recebe salário mínimo não faz poupança, ele não faz investimento, ele consome todo esse dinheiro. Ademais, o seguinte, tem uma característica positiva, né, da Previdência. Ela valoriza muito um personagem chamado velho. O velho, que era um estorvo para a família até algumas décadas atrás, a partir do momento do BPC, que é o benefício de prestação continuada, ou da chamada aposentadoria rural, passou a ter um status diferente, ele passou a ser a parte significativa do orçamento doméstico. Passou a ser público-alvo das empresas de empréstimo consignado, também, por exemplo. Também, exatamente. É um lado que é positivo e negativo, né? Negativo. Então, a família passa a olhar, ele passa a ser uma figura valorizada. E segundo ponto importante para o Nordeste e para Alagoas, é que a Previdência Social é uma espécie de garantia de renda agrícola.
Ou seja, a agricultura é uma atividade que nós sabemos sazonal e algumas vezes dá certo, outras não, né? Principalmente no Nordeste, onde a questão climática pesa decisivamente. E a Previdência garante todos os meses, independente da produção agrícola, uma renda familiar. São 190 mil famílias no campo alagoano que recebem todos os meses dinheiro da Previdência Social, pelo menos um salário. E um salário mínimo para quem mora em Pariconha, para quem mora em Major Isidoro, é uma renda razoável, é uma renda relativamente alta. O poder de compra, inclusive, se torna até bom, né? Na falta de um tempo melhor. Sim, com certeza. De um modo geral, tem um perfil do contribuinte aqui de Alagoas. A gente sabe que, em termos nacionais, as mulheres acabam ganhando dos homens, né, em termos de contribuição, mas aqui em Alagoas, como é que é? Sim, as pessoas com mais de 60 anos são maioria, claro, mas do contribuinte, mas tem um perfil? Vamos lá. Sim. Veja bem, nos últimos 15 anos, se aumentou muito o número de trabalhadores formalizados. Ou seja, o trabalhador que contribui obrigatoriamente, ele, a empresa, para a Previdência Social. Saltamos de 300 mil trabalhadores que pagavam a Previdência Social, isso no ano 2000, para hoje os atuais 510 mil trabalhadores que contribuem para a Previdência Federal. Ainda assim, há um processo interessante. Aqui Alagoas contribuiu em 2014 com 1 bilhão e 500 milhões de reais para os cofres da Previdência. 1 bilhão e 500 milhões de reais. Parece muito, né? Não é muito quando você descobre quanto Alagoas recebeu neste mesmo período de tempo, 5 bilhões de reais. Ou seja, houve uma transferência líquida de renda do Sul e Sudeste para Alagoas, para o orçamento alagoano. Mais ou menos 5 vezes mais, né? Então, exatamente, um dinheiro grande, né? Grande, muito grande. Então, nós somos, a composição da nossa força de trabalho é muito pobre, né? Contribui muito pouco para a Previdência em relação ao que recebe. Isso é um instrumento de distribuição de renda e de diminuição da desigualdade social muito forte, talvez o mais importante instrumento de combate à pobreza no Brasil. Você falou que a questão do idoso ela é bem valorizada com essa questão da aposentadoria, né, do INSS, mas a gente tem um outro público que cresceu, os dados de 2013 para 2014, que é o dos segurados facultativos de baixa renda, que inclui uma categoria específica, que são as donas de casa de baixa renda. Eu tenho aqui esses dados que foram 482 mil contribuintes em 2012 para 592 mil em 2013. São 22,9% de alta e 97% desse público é do sexo feminino, ou seja, dona de casa é uma fatia importante também? Muito importante. As donas de casas que passaram a contribuir, assim como outras categorias, a exemplo das empregadas domésticas, empregados e empregadas domésticas, eles, claro, fortalecem enormemente a Previdência Social. Por quê? Porque até há poucos anos atrás, nós temos em Alagoas 100 mil empregados domésticos, 100 mil. Apenas 6 mil contribuíam para a Previdência Social, quer dizer, um índice baixíssimo. A partir do momento que a legislação modifica a forma de pagamento, ou seja, torna obrigatória a carteira assinada e o pagamento, a contribuição mensal à Previdência, esse contingente cresce enormemente para a Previdência e facilita também a vida dos cofres públicos, cofres do próprio INSS. Segundo ponto importante é de que a contribuição dos microempreendedores individuais, ou seja, empresas que eram informais, passam a ser legalizadas e aí contribuem de forma também mínima, né, para a Previdência. Mas como são 102 mil empresas, micro e pequenas empresas em Alagoas, então esse contingente é muito grande, mesmo sendo contribuição pequena, passa a ter um peso significativo. Ou seja, a ampliação se deu pela base. Por quê? Porque o nível de renda em Alagoas é muito baixo, não é? Os assalariados que recebem acima de 3 salários mínimos não chegam a 5%, portanto, tem que crescer a partir dessa base, da base da pirâmide, da chamada base da pirâmide, que contribui e passa a contribuir com a Previdência a partir dessas facilidades legais. Existe informação, as pessoas sabem que tem essa obrigação, que tem esse dever e que principalmente vão ter benefícios no futuro ao contribuir? Veja bem, numa economia muito pobre, aí as pessoas têm poucas opções, ou seja, quando a renda é muito baixa, retirar 8% dessa renda para pagar a Previdência, pensando numa operação de 30 anos depois, é muito difícil. Tem que existir um processo de coerção, ou seja, a legislação exige do patronato que pague, porque se depender desses 8% voluntários de um trabalhador que tem salário mínimo, esse processo vai ser bem mais difícil. Como você falou, quem ganha salário mínimo dificilmente faz poupança, o pessoal assa literalmente e come, né? Exatamente. Bom, atualmente são mais de 60 milhões de contribuintes, de um modo geral, para 20 milhões de beneficiários. Só que está tendo esse crescimento dos beneficiários. Existem dados que mostram uma tendência aí que, de repente, esse sistema não consiga se sustentar daqui a 30 anos. E aí? Tem risco de um colapso? Ele vai se tornar insustentável? A gente corre um risco?
Não, não. A Previdência Social ela é calculada, ela tem os cálculos, né, autoriais que prolongam, que estudam para os anos 2030, 2050, este cenário. A contribuição brasileira, ela tem, chama-se bônus demográfico. Neste momento, o número de trabalhadores que podem contribuir para a Previdência, ele vem aumentando enormemente em função também da mudança de perfil demográfico no Brasil. Há um estreitamento na base, ou seja, o número de crianças e adolescentes vai diminuindo, também diminuição do tamanho da família, e aumenta no meio da pirâmide o número de trabalhadores entre 18 e 45, 50 anos, enormemente diminui e aumentando também um pouco a idade dos mais velhos, acima de 65 anos. O fato é que esse meio da pirâmide, ele sustentará até os anos 2030, 2040 e 50 esse processo. Evidentemente que a legislação brasileira criou algumas facilidades, como a previdência não contributiva no campo, ou as facilidades para incorporar os MEIs e as empregadas domésticas. Ainda assim, ela é viável no sentido da linha de tempo, ou seja, daqui a 20 e 30 anos, ela conseguirá dar conta do recado. Então não vai ter colapso. Não. Então, para a gente finalizar a nossa conversa, vamos explicar o processo para se tornar um beneficiário. Quanto mais cedo começa a contribuição, melhor. Quanto tempo para o homem, quanto tempo para a mulher. Aquelas informações que são básicas, mas que são sempre válidas. Veja bem, para o segmento majoritária na população alagoana, quer dizer, são os trabalhadores que recebem pouco, né? A previdência pública, porque existe a previdência privada também, né? A previdência pública é a grande opção, a garantia de estabilidade futura. Por quê? Porque você contribui minimamente com a sua parcela mensal e tem a garantia de uma instituição federal, que é a Previdência Social, da garantia da sua aposentadoria. Evidentemente que, a depender voluntariamente, os estudos da Previdência mostram isso, que a depender do voluntariado, ou seja, daquele mínimo o número de trabalhadores que autonomamente buscam a Previdência. Em geral, a Previdência Social tem como beneficiários aqueles cujas empresas são obrigadas por lei, pelo controle, pela fiscalização, essa contribuição. É muito importante. A Previdência é o elemento de maior estabilidade, hoje no Brasil, 33 milhões de famílias recebem, né, de estabilidade. Ou seja, essa expectativa da aposentadoria obriga quase que todos os trabalhadores, empregados formais, não é, a contribuir com a Previdência, o que para nós, para a economia, é importante. Isso que você lembrou, o trabalhador que legaliza a sua relação com a Previdência, que tem carteira assinada, ele também pode ir ao banco tomar empréstimo, ele pode aceder o empréstimo consignado, ele pode fazer uma compra de um imóvel, ou seja, ele pode ter pagamento parcelado. Isso, para a economia e para a família e para o beneficiário, são situações positivas e extraordinárias. Perfeito. Cícero Péricles, então, muito obrigado pelas suas informações, pela entrevista. No próximo bloco, a gente fala sobre os direitos do consumidor no caso das compras online. Até já!